aquilo que é pregado, aquilo que é derramado, não é. Graça e paz, povo de Deus, vocês estão felizes? Nós estamos aqui, nós estamos aqui nesse momento na live para falar tudo aquilo que a IBG está vivendo nesse aniversário de 15 anos que o Senhor tem proporcionado para a Igreja Batista da Graça. Nesse momento eu estou aqui com o pastor Gabriel, pastor de Guaratinguetá, eu, pastor Silas, pastor de Pinda, glória a Deus, povo de Pinda, dá um glória aí, entendeu? Vai assistindo, dando um glória aí, e eu sei que tem muitas coisas que o Senhor irá fazer sobre nossas vidas. Pastor Gabriel, fala aí. Glória a Deus. Tem alguém de Guaratinguetá aí? Dá um glória a Deus. Aparecida do Norte, eu vou te saquear, hein? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pastor Silas manda fogo de Pinda, eu mando fogo de Guará, agora tem fogo de Cruzeiro. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pastor Gabriel, nós estamos aqui, iniciamos esses 15 anos de aniversário que nós estamos vivendo, né? E eu queria falar com o senhor que veio de outra nação lá de Araraquara. Conta para nós a experiência do senhor e da pastora Elô, de vocês estar junto conosco, vivendo esse novo tempo, a aceleração do Senhor na Igreja Batista da Graça. Pastor Silas, tudo que a gente está vivendo hoje, né, é algo sobrenatural da parte de Deus. E tudo que nós estamos vivendo hoje, todos os dias eu e a pastora Elô fala, nós não imaginaríamos viver. Nós viemos para cá, fazem 4 anos, agora em outubro fazem 4 anos que nós estamos aqui nessa casa, né? Estamos aqui no Vale do Paraíba e também na IBG. E assim como 97,3% de todos que chegam na IBG, nós chegamos aqui, sentamos nas últimas fileiras e falamos assim, ó, meu amor, encontramos um lugar grande, confortável, tranquilo, tem a presença de Deus, louvor legal, e nós iremos ficar sossegados aqui no fundo. Como todo mundo, é assim mesmo. Como todo mundo. Mas nós temos vivido coisas extraordinárias, um tempo extraordinário, né? E eu já queria liberar algo, né? Até falei ali no altar, acho que o pessoal tava ao vivo, né? Fizeram uma entrevista comigo ali e perguntaram pra mim, né, o que foi mais interessante. O que eu poderia de falar nessa trajetória minha, né, como IBG, esse tempo que eu tô aqui. E algo que eu queria falar é sobre o cuidado. Eu nunca me senti pastoreado. E aqui na IBG, desde a minha primeira conversa com o pastor Marco, depois com o pastor Jadson, depois já conheci o senhor, me conectei, eu sempre me senti pastoreado. E isso fez todo o direito. Por quê? Porque eu passei um grande processo aqui nessa casa, onde muitas coisas eu achava que era de um jeito e o Senhor me mostrou que era de outro. Muitas coisas eu queria fazer da minha forma, o Senhor foi, me podou, me lapidou, né? E hoje a gente tem vivido esse tempo aí. Então, o pastoreamento, o cuidado, o direcionamento. E o pastoreamento, que eu digo, não é só aquele o abraço ou falar coisas agradáveis. O pastoreamento foi também momentos calorosos. Várias vezes, né? Ar-condicionado do carro desligado. Você vai entender. Se você não sabe ainda, pergunta ao pastor Jadson, pastor Silas, pastor Gabriel, pastor Marco, o que é o ar-condicionado do carro desligado. É o melhor tempo que tem de ministração. Não. E é coisa linda a gente entender tudo isso também, que como o senhor falou, muitos que entram aqui é impactado com o cuidado, né? Porque uma coisa é diferente você ser um pastor de ser dirigente de culto e uma coisa é você ser pastor. Porque dirigente de culto qualquer um é. Mas agora, quando você fala de ser pastorear, é você pastorear nos bastidores. É você estar numa mesa, é você ouvir, é você dar direção, é você cuidar mesmo, acompanhar aquele que está necessitando de uma palavra, do amor de Cristo. E o mais interessante é que muitas das vezes as pessoas, às vezes que nos procuram como pastores hoje, muitas das vezes eles falam algo para nós, assim, uma dificuldade, achando que nós não temos uma palavra de Deus para liberar para a vida dele. Mas quando nós chegamos ali, tem a Bíblia, tem a palavra, e quando muitas vezes olhamos assim, puxa vida, já passamos por esse deserto, já passamos por esse processo, se eu conseguir, você vai conseguir.
E eu acho que isso é um diferencial muito sobre na Igreja Batista da Graça, sobre essa questão de pastoreio, que muitas pessoas se sentem constrangidas achando que nós, pastores, não passamos nenhum processo. Não é verdade? E o interessante é que quando nós ministramos aquilo, porque corta primeiro em nós, para depois o Senhor vir lapidar, transformar a vida, transformar corações. Pastor Silas, e também ao contrário, tá? Não sei se o senhor já teve essa experiência em Pinda. Eu não tive aqui em Taubaté, mas já estou tendo em Guará. Pessoas que me procuram, me indagam e falam assim, mas todos os pastores da IBG então têm testemunho? Todo mundo teve dificuldade no casamento? Todo mundo passou o processo? E eu tô aqui para dizer para você, sim. Porque a maioria das pessoas acham que elas só vão entregar aquilo que ela tem de melhor. Então, se você é um bom administrador, você entrega a sua administração, uau, legal. Você é um cara que abraça, você entrega o seu melhor abraço, legal. Você sabe cantar, uau, pastor Silas é um pastor que canta, Sim. entrega o melhor louvor, uau. Pastora Evelyn, aperta o botãozinho, solta o drive, sai pregando, expulsando os demônios, rajada de fogo. Mistério, uau, varão. palavra abençoada. Não. Nós também, todo mundo passou por um processo. E aí hoje, curados, nós podemos liberar para a igreja aquilo que nós passamos. Então também tem essa parte ao contrário. A questão que a igreja tem uma facilidade de entender que pastores também é ser humano. Pastores também têm um processo de cura. E se hoje nós somos curados, estamos pastoreando para curar outras pessoas. Não existe pastor ferido, e o ferido, ele nunca cura, ele sempre gera o quê? Feridas. Mas um pastor curado, que passou um processo, e hoje eu falo para você, nós somos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Que testemunhas são essas? Testemunhas estão observando de que maneira que nós lidamos com o processo da nossa vida. Eu não sei como está o seu coração, não sei como está a sua vida, mas eu só sei que há tempo que o Senhor tem para curar a sua vida, querido. Não basta só ficar reclamando, mas o Senhor tem algo novo na sua vida. Às vezes o meu testemunho, quando nós abrimos nosso coração, falamos nosso testemunho, falamos nosso processo, a pessoa se conecta e fala, pastor, então o senhor é ser humano também. Sim, estamos em busca dia após dia de uma vida de santidade ao Senhor. Mas, pastor Gabriel, como que está hoje o senhor lá em Guará? Como que está sendo os ministérios em Guará? Como está sendo a experiência para o senhor em Guará? Pastor Silas, muitos acham que é uma prepotência eu falar desse jeito, talvez até arrogância, mas assim, debaixo da paternidade, Sim. do cuidado da IBG, nós temos vivido coisas extraordinárias. Sim. E estamos rompendo o limite lá em Guaratinguetá. E algo de especial que a IBG tem e que tá me proporcionando, né? Como um pastor local hoje, como pastor da IBG de Guaratinguetá, além do cuidado e do pastoreio do pastor Marco Aurélio, nosso pastor, Sim. eu também tenho a ajuda, o apoio e os testemunhos dos meus irmãos mais velhos. Sim. Então, a IBG de Pinda tem me ajudado, a IBG de São José, a IBG de Taubaté, todos contribuindo, ajudando. E o mais interessante é que viver a paternidade é isso. Porque hoje eu me assento com o senhor na mesa, eu me assento com o pastor Jadson, eu me assento com o pastor Giovanni, eu me assento com o pastor Marco, e eu tenho a oportunidade todos os dias escolher obedecer, viver aquilo que vocês já têm vivido, né, como irmãos mais velhos, como igrejas que já estão caminhando com mais tempo, ou querer trilhar um caminho que não faz sentido. E aí, graças a Deus, mediante a paternidade, a gente escolheu todos os dias viver esse caminho, debaixo de honra, lealdade, né? E também aproveitar esse momento para agradecer, né? Agradecer ao senhor, pastor Jadson, pastor Giovanni, pastor Marco, porque é uma oportunidade, né? Muitos estão sozinhos, muitos estão desanimados, desistindo. Por quê? Porque não tem um auxílio. Sim. E graças a Deus por nós vivermos essa paternidade do Senhor. Fica leve, né? Pastorear. Fica leve em poder ministrar outras vidas, outros corações. E se você que está aí querendo uma IBG na sua cidade, coloca aí, se inscreve aí, coloca para nós aí. Eu quero uma IBG na minha cidade. Queridos, a igreja... Escreve qual que é o nome da cidade. Qual o nome da cidade? Queridos, uma coisa, igual o pastor Marco Aurélio fala, nosso pastor fala. A Igreja Batista da Graça, ela não é implementada, ela nasce. Através do seu clamor, através da sua oração, pode nascer uma IBG na sua cidade. Eu, como pastor Silas, que faz 11 meses que eu estou lá em Pinda, foi uma palavra que o Senhor deu para mim lá, foi
viver um novo do Senhor ali em Pinda. Graças a Deus, hoje nós estamos 11 meses que nós estamos lá, e no próximo dia 2 de novembro estamos comemorando 1 ano de IBG em Pindamonhangaba. Pindamonhangaba não é a mesma, filha. Nós estamos ali e o nome do Senhor está sendo glorificado, famílias estão sendo restauradas, almas estão sendo transformadas pelo poder do nome de Jesus. E eu lembro quando o pastor Marco Aurélio fez esse desafio para mim, para Pinda, eu vou ser sincero, eu não queria ir. Eu queria estar aqui. Pastor Silas, antes do senhor falar do desafio de Pinda, eu tava caminhando de perto com o senhor, tava junto com o senhor no Ministério de Família. Sim. E até mesmo antes de surgir, né, o café em Pinda, as situações em Pinda. Quando chegou a primeira notícia, primeiro brincadeira do pastor Marco, aquela brincadeira com fundo de verdade, como é que o senhor se sentiu? Antes de viver tudo que o senhor viveu, antes de falar o sim, como é que o senhor se sentiu? Foi um desafio para nós, porque é de muito temor e tremor. E uma coisa quando você está sendo um supervisor de ministério e depois quando você assume uma igreja, são vidas, são almas. Tem uma responsabilidade. Quando o pastor fez essa brincadeira comigo, eu falei, não, pastor, calma aí, pastor. Não, o senhor tá brincadeira comigo, não. Espera aí, pô, o senhor tá indo muito depressa, pastor. Não, meu filho, é você. Eu falei, pastor. E aí eu fui pro joelho, cara. Eu fui pro joelho, pastor Gabriel, fui pro joelho. Falar, Senhor, se é isso que o Senhor tem para mim, como que o Senhor vai fazer? Senhor, eu estou aqui, mas meu Deus. E o Senhor foi movendo, foi fazendo. E o pastor chegou para mim e falou, meu filho, é você. Eu falei, pastor, deixa eu orar, cara. Deixa eu orar, por favor, pastor, deixa eu orar. Pode orar, varão. Aí eu fui orar. Quando chegou um certo dia, ele chegou numa outra reunião na casa do irmão para comer uma carninha junto com ele lá. Aí ele chegou e perguntou para mim assim, né? Pastor Silas, e aí, qual é a resposta? Não, pastor, tô orando, hein? Tô orando. Não, orando não. Eu sou a resposta, varão. Eu vou falar pra você, você vai. Eu falei, não, pastor, como assim, pastor? Não é assim, não brinca não, pastor. Aí tem uma coisa que foi uma palavra muito chave pra mim, que o pastor liberou. O pastor olhou no meu olho e falou assim pra mim, meu filho, teve alguma direção que eu dei pra você, que Deus deu pra mim, pra dar pra você, que Deus não honrou? Queridos, foi assim. É um relance de 1 minuto, pareceu a minha história, tudo assim. Falei, não, pastor, todos que o senhor deu para mim, sempre Deus honrou. Então, meu filho, você vai. E ali, quando eu falei com o pastor, num sábado, pastor Gabriel, eu estava empregado, tudo bonitinho, chegou na segunda-feira. Eu falei, amém, pastor, vamos lá assim. Chegou na segunda-feira. Na segunda-feira do meu trabalho, uma empresa que eu trabalhava há 18 anos, meu chefe me procura no auge do trabalho, auge de resultados. O Senhor me procurou, o Senhor foi, meu chefe me chamou, Silas, vem aqui no RH. Eu falei, vou no RH, tranquilo, eu era líder de usinagem e tal. Quando eu cheguei lá, o meu chefe, vem aqui, Silas, no RH. Quando eu levantei da cadeira, uma voz foi audível mesmo, que falou para mim assim, o seu ciclo nessa empresa encerra agora. Eu, como assim? O ciclo encerra agora? Seu ciclo nessa empresa encerra agora. Quando eu fui falar com o meu chefe, estava lá, folha. Eu fui demitido da empresa, 18 anos dessa empresa. E eu cheguei e falei para a pastora Eve ficou chorando, porque 18 anos. Aí eu liguei para o pastor Marco Aurélio. Pastor, eu fui demitido, pastor. Aí o pastorzão, o jeito dele, mistério, varão, mistério, hein, varão, mistério. É mistério, pastor. Eu falei, então agora, meu filho, vai que Deus vai te honrar. E ali o Senhor, no longo do tempo, o Senhor me pediu o meu trabalho. Depois eu fui orando, o Senhor falou para mim assim, meu filho, se o céu pegou, só tirei seu emprego. Agora eu preciso que você entregue o seu Isaac. Eu falei, meu Isaac, meu emprego já entreguei, Senhor. O Senhor falou, não, eu quero a sua profissão. A sua profissão que você estudou, fez engenharia, fez tudo que é tipo de curso, ferramentaria, tudo. Eu falei, Senhor, eu entrego. Hoje, queridos, hoje eu trabalho num outro tipo de ramo de trabalho, onde eu tenho mais disponibilidade. Eu falo para você que estou vivendo um extraordinário do Senhor nesse ramo, onde eu tenho a oportunidade de tocar vidas, e eu gosto de gente, amo gente. O pastor Mercadé até brinca comigo que eu sou o pastor estilo bicho preguiça, que eu tenho aquele abraço, que abraça assim, eu seguro as pessoas.
Mas não é uma coisa que eu gosto de gente. Eu gosto de sentar mesmo. O pastor Gabriel já foi em casa. Deus fez um milagre. A pastora Evelyn cozinhou para nós, fez uma lasanha abençoada. É bom mencionar aqui e que ela veja essa live depois. Eu não lembro mais do gosto da comida da pastora Evelyn. Meu Deus do céu. Eu não lembro se ela sabe cozinhar, será? Ela sabe, cozinhar? sabe. Eu sei que Deus vai tocar no coração dela. Mas voltando. Se você tá na live aí, vou pedir um apoio aqui. Posso, né, pastor? Vou pedir um apoio aqui. Sobe uma hashtag aí. Pastora Evelyn, honra o pastor Gabriel. Vamos engordar o pastor Gabriel, viu, gente? Em nome de Jesus. Mas aí o Senhor fez isso e, glória a Deus, o Senhor tem me levado a Pinda. Pinda, comecei com 5 casais. Hoje o Senhor tem levado no culto, às vezes culto de domingo, 250 pessoas. Em nome de Jesus, agora vai ter um batismo e até esse momento eu vou conseguir já batizar. Nesse ano, gente, 40 pessoas. 40 pessoas nós iremos batizar em Pindamonhangaba. E nós estamos vivendo uma aceleração do Senhor sobre Pindamonhangaba. E você, pastor Gabriel, como que está lá? Qual a sua expectativa futura para Guará? Pastor, a minha expectativa todos os dias tem sido: eu vou saquear a Basílica. Essa tem sido a minha expectativa, a minha oração todos os dias, né? Mas, brincadeiras à parte, né? A nossa expectativa está nas vidas que vão se chegar. Hoje, aos domingos ali, a gente já tem uma média de quase 100 pessoas flutuando na BG Guará. Glória a Deus. Então, assim, a gente fica muito feliz porque são vidas se aproximando, são pessoas se aproximando. E assim como o senhor falou, né? Quando a gente vai, dá aquele frio na barriga. Só que eu já queria liberar algo aqui sobre a sua vida, né? E igual o pastor Silas também disse, existe uma diferença entre você ir, né? Por um lugar que você não sabe, igual se o pastor Silas foi pra Pinda, ele não conhecia Pinda, não tem familiar em Pinda, nunca trabalhou em Pinda, nunca tinha comido um lanche em Pinda. Não. E eu também trabalho em Guará, mas eu fui pra lá sem saber como que eram as pessoas, as igrejas, nós só fomos. Existe uma diferença entre você ir por ir, com a força do seu próprio braço, e tem uma diferença entre você ser enviado debaixo de um pastoreio, né, que é o nosso pastor, e também debaixo de uma palavra. Então, todas as vezes que eu falo assim, parece que tá difícil, parece que tá mistério, eu lembro. Eu estou aqui debaixo de uma palavra. Então, se você tem uma palavra, vá. Mas se você não tem uma palavra, peça pra Deus, porque Ele vai te dar. E o mais interessante, pastor Gabriel, nós estávamos tendo uma mesa essa semana, não sei se o senhor sabe, mas o senhor falou para mim assim, pastor Silas, o senhor não tem medo de tudo isso que está acontecendo? Eu falei para ele sem pensar. Falei, não. Mas como você não tem medo? Porque eu estou debaixo de uma palavra. Quando Jesus falou para Pedro para que pudesse lançar a rede, e Pedro falou, não ficou com medo. Vou lá, não. De acordo com a tua palavra, eu vou lançar a rede. Ei, querido, eu não sei por que você está vendo essa live, mas o Senhor sabe. O Senhor está falando para você, se você tem um medo, está te paralisando, filho, não fique paralisado. Se você tem uma promessa, se você tem uma palavra do Senhor sobre a sua vida, lance a rede. Mas se você não tem a palavra, busque ao Senhor, de acordo com o pastor Gabriel falou, busque ao Senhor, porque o Senhor tem promessas grandes para a sua vida, promessas extraordinárias sobre a sua vida. Se você quer viver essa expansão que a IBG está vivendo, se lance, obedeça, viva as promessas do Senhor, porque como o pastor Gabriel está vivendo as promessas em Guará, do que eu estou vivendo as promessas em Pinda, pastor Giovanni está vivendo em São José dos Campos, agora, graças a Deus, Cruzeiro está aí, com o pastor Fábio, com o pastor Fabrício, eles vão viver as promessas, mas todos eles lançaram e falaram sim. Então, queridos, Deus tem coisas lindas para fazer, não só sobre a sua vida, mas sobre a sua casa, sobre o seu lar. E que Deus abençoe sempre a sua vida. Pastor Gabriel, dá uma palavra para as pessoas sobre essa expansão daquilo que Deus tem para a vida deles. A minha palavra é abrir o coração. Muitas das vezes nós presenciamos tudo isso que está acontecendo e a gente corre o risco, né, de olhar e querer falar assim, parece que eu tô de fora. Parece que eu não tô vivendo isso que eles estão vivendo. Mas isso é uma mentira do inimigo na sua vida. Então você precisa trocar essa mentira por uma verdade. E a verdade é o quê? Você é filho. Isso. E como filho você tem o direito de governar aqui nessa casa.
Então, o Senhor te chamou, o Senhor te escolheu para esse tempo. Sai agora de trás das câmeras aí. Sim. Sai agora de trás da onde você tá, se você tá parado, se você tá... E se apresente. Com o coração grato, com o coração aberto. Sabe por quê? Porque assim como nós, improváveis, que nem imaginávamos que estaria onde nós estamos hoje, o Senhor pode te usar. E eu tenho certeza que Ele vai te usar de uma forma sobrenatural. Somente se lance que o Senhor tem promessa sobre a sua vida. Pastor Gabriel, que Deus abençoe sua vida lá em Guará. O que precisar de mim, de Pinda, vamos saquear o inferno, trazendo almas, vidas, rumo a 30K em nome de Jesus, para que o nome do Senhor seja glorificado, tá? E que Deus te abençoe. Viva as promessas do Senhor e que Deus possa continuar te abençoando dia após dia. Amém? Deus abençoe.